Boa noite a todos e a todas. Bem-vindos a mais uma Segundas com o Emmanuel. Vamos começar a nossa semana, olha aí, ó, inaugurando mais uma semana de trabalho na FEMEL. Vamos dar início ao nosso estudo de segunda. E quem está aqui comigo agora, ao vivo no Google Meet, a gente combinou que, ao invés de fazermos a oração inicial, eu vou colocar uma música para a gente refletir a respeito dela na sequência, que tem a ver com o conteúdo que iremos trabalhar hoje do livro do Emmanuel, tá bom? Então vamos lá. Deixa eu pegar a guia dela aqui no YouTube. Então vamos lá. Vou fechar o meu áudio para soltar aqui. Se der algum problema, vocês me falam, tá? Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas, dar do pouco que se tem a quem tem menos ainda, enriquece o doador, faz sua alma ainda mais linda, dar ao próximo a alegria, parece coisa tão singela aos olhos de Deus, porém, é das artes a mais bela. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas, dar do pouco que se tem a quem tem menos ainda, enriquece o doador, faz sua alma ainda mais linda, dar ao próximo a alegria, parece coisa tão singela aos olhos de Deus, porém, é das artes a mais bela. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Para mim, eu acho essa música uma oração. Não sei, eu acho linda. E as imagens, né, então, são muito bonitas. Depois, se vocês quiserem, disponibilizo o link lá para vocês curtirem, seguirem a Elizabeth Lacerda, tem muitas músicas lindas,
no YouTube, músicas dela, músicas da filha, ou algumas músicas gravadas, tem música do Padre Marcelo, outros padres que têm conteúdo, música de conteúdo espírita, que ela regrava, né, com essa voz maravilhosa que ela tem. Sempre a oportunidade de a gente estar, né, aprendendo, né. O tema da nossa noite, gente, vai ser sentimentos fraternos, então eu trouxe para a gente refletir. Essa música fica sempre um pouco de perfume, e enquanto a gente refletia, a espiritualidade já se coloca de espiritualidade superior, se coloca de prontidão em nossas casas, já vão acomodando aí conosco todas as pessoas que precisam aprender junto com a gente, e aí a gente vai com aquela gratidão, com aquele sentimento imenso de proteção que eles nos trazem, né? Uma vez que a FEMEL está aqui, mesmo a gente não estando fisicamente lá na FEMEL. Então, deixa eu pegar aqui agora a leitura de hoje, ó. Deixa eu pôr aqui na nossa tela, vou achar. Entrou aí para vocês, gente? Deixa eu só achar o capítulo aqui. Capítulo. Ele saiu, estava na página certinho. Aqui. Sentimentos fraternos. Então, um dos nossos temas de hoje, olha lá, ó, a caridade fraternal, a solidariedade, né? Um dos, porque o Emmanuel vai envolver várias outras questões junto com essa, tá? Vou começar a leitura, eu vou colocar ele na tela inteira, depois a gente... Então, olha lá. Ai, meu Deus, espera aí que chegou alguém agora. Eu tenho que sair da tela para abrir aqui, peraí. O Valmer. Aê, pronto. Então, vamos lá, continuando. Faz partes. Sentimentos fraternos. Quanto, porém, à caridade fraternal, não necessitais de que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus, que vos ameis uns aos outros. Paulo, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 9. Forte contrassenso, que desorganiza a contribuição humana no divino edifício do cristianismo, é o impulso sectário, que atormenta enormes fileiras de seus seguidores. Esses minutos, gente. Ah, a Meire conseguiu chegar. Mais reflexão, mais ouvidos ao ensinamento de Jesus, e essas batalhas injustificáveis estariam para sempre apagadas. Ainda hoje, com as manifestações do plano espiritual na renovação do mundo, a cada momento surgem grupos e personalidades solicitando fórmulas do além para que se integrem no campo da fraternidade pura. Que esperam, entretanto, os companheiros esclarecidos para serem efetivamente irmãos uns dos outros? Muita gente se esquece de que a solidariedade legítima escasseia nos ambientes onde é reduzido o espírito de serviço e onde sobra a preocupação de criticar. Instituições notáveis são conduzidas à perturbação e ao extermínio, em vista da ausência do auxílio mútuo no terreno da compreensão, do trabalho e da boa vontade. Falta de assistência? Não. Toda obra honesta e generosa repercute nos planos mais altos, conquistando cooperadores abnegados. Quando se verifique a invasão da desarmonia nos institutos do bem, que os agentes humanos acusem a si mesmos pela defecção nos compromissos assumidos, ou pela indiferença ao ato de servir. E que ninguém peça ao céu determinadas receitas de fraternidade, porque a fórmula sagrada e imutável permanece conosco. Não amai-vos uns aos outros. Emmanuel aqui está nos trazendo... Tem uns parágrafos mais truncados, mais difíceis, mas essa forma que a gente foi desenvolvendo aqui,
de estudar esse capítulo, vai ficar claro. Fica mais clara a ideia do Emmanuel. Quando a gente pega a citação que ele pega da Bíblia, a gente vai lá na Bíblia ver o contexto dela. Muitas vezes você está lá lendo o Pão Nosso, você não tem tempo de fazer isso, né? E aí você percebe, o que eu pude perceber assim, muita clareza quando eu estava estudando para montar esse nosso guia aqui de hoje, né? Esse roteirinho do nosso estudo de hoje, que é exatamente esse processo que o Emmanuel fez. Quando ele pega esse trecho do Evangelho e nos traz, ele vai retirando vários itens lá de dentro, além daquele que ele trouxe. Vocês vão conseguir reparar isso hoje, vocês vão ver. Claro, né, gente? Eu vim aqui para aprender. Então, eu tenho estudado, mas eu não sou uma profunda conhecedora do Evangelho e tampouco do Espiritismo. Eu gosto de estudar. Então, eu não tenho toda a verdade, não. Vocês podem, a gente troca ideias. Às vezes eu falo uma coisa que está errado, interrompe, tá? Isso aqui é um grupo que a gente vai fazendo a apresentação, mas todo mundo está aprendendo. Não tem um quem sabe mais que o outro, não, tá? Então, vamos lá. Vamos nesse trecho da Bíblia aí. Capítulo 4, que ele está trazendo do Paulo aos Tessalonicenses. Paulo está falando aos Tessalonicenses, a igreja de Tessalônica, na região ali da Macedônia, perto da Grécia, tá? O que ele vai... O título da citação, que está esse pedacinho desse trechinho inicial, é Exortação à Pureza, à Caridade e ao Trabalho. Então, olha bem. Pureza, caridade, trabalho, tá? Então, ele está exortando, ele está levantando como principal esses 3 itens para conversar com os tessalonicenses. Então, o que ele vai começar colocando? Resumir, obviamente, né? Não vou ficar lendo tudo. Então, assim, a vontade de Deus é que nós, né, que progridais, ou seja, todos nós consigamos crescer e progredir sempre, mas que evitemos a impureza. E o que seria essa impureza? Aí ele vem na frente e diz que cada um saiba... perdão, deixa que eu me perdi. Que cada um saiba possuir seu corpo santa e honestamente. Olha que coisa forte. Que cada um de nós saibamos possuir o nosso corpo. Isso é muito espírita, né? O nosso espírito recebe o corpo. Então, esse possuir é como a gente faz o uso desse corpo. É com pureza? É de uma maneira honesta? É de uma maneira regrada? A gente, quando está lá, né, eu já tive a oportunidade, alguns anos atrás, na FEMEL, de preparar aula de evangelização para adolescentes. E a gente começa lá com o adolescente falando da importância de cuidar do corpo. Porque não é porque nós somos espíritas que a gente só pensa no espírito. A gente precisa desta morada do nosso espírito bem cuidada. E com uma vida mais regrada. O que seria essa vida regrada? Não se deixar levar pelas paixões desregradas. Não fazer mau uso do seu corpo, né? Não oprimir, ou eles falam muito em defraudar seu irmão, lesar, roubar, né? Cometer algo contra seu próximo, usando o seu corpo. Não apenas usar seu corpo para ter satisfação e propósitos materiais, gozos imediatos. É isso que ele está dizendo. Não é? Então, é essa pureza que ele está trazendo. Cuidarmos do corpo com um olhar espiritual, sabendo que ele precisa ser cuidado e que ele precisa ser respeitado como morada do nosso espírito na Terra. Aí, ele vem falar da caridade. Aí nós vamos ter. A caridade é onde vai entrar esse aqui. Não necessitais de que vos escreva, visto que vós mesmos já estáis instruídos, ameis uns aos outros. Jesus já trouxe isso. O que falta? Né, o Emmanuel pergunta depois a gente chega lá no Emmanuel, por enquanto a gente só está na explicação da Bíblia. O que nos falta? Se Jesus já disse, amai a teu próximo como a ti mesmo. O que é que nos falta se a gente já tem o que a gente precisa? Então, amai-vos uns aos outros, essa é a maior instrução já conhecida. E aí Paulo diz, rogamos para que possam aperfeiçoar
mais e mais. Então, Paulo está dando um recado aos Tessalonicenses, ele está, assim, num clima ali, naquele momento de afeto, de agradecimentos, de elogios, mas ele deu o cutucão. O recado da caridade já foi dado, já foi instruído. Precisamos melhorar mais e mais, certo? E ele também estava muito grato, porque a comunidade também, os tessalonicenses, tinham conseguido continuar existindo mesmo após a saída de Paulo da região. Depois, nós temos o trabalho, pureza, caridade, que é onde passou a citação, e o trabalho. Trabalho, ele diz assim lá na Bíblia, lá no Tessalonicenses: procurai viver com serenidade, ocupando-vos das vossas próprias coisas e trabalhando com vossas próprias mãos. Então, é o trabalhar, é o crescer individualmente, cuidando cada um das suas próprias coisas. Eu acho que já nem precisou falar muito aí, né? Cada um cuidando da sua vida, porque depois o Emmanuel vem dar um cutucão. Ele vai falar aí qual é o tipo de ambiente que predomina esse desserviço, que acaba com o ambiente fraternal. A gente fica cuidando da vida do outro, não é verdade? Assim, vivereis honrosamente em presença dos de fora e não serei pesado a ninguém. Quando você trabalha dessa maneira, com suas próprias coisas, ocupado com suas coisas, com as suas próprias mãos, você não pesa para ninguém, você não é peso para ninguém. E essas pessoas, honrosamente com as pessoas de fora. Ali na Bíblia tem algumas traduções que os de fora seriam os pagãos, mas o de fora pode ser qualquer um que seja um outro, o nosso próximo, né? É o viver honrosamente com o nosso próximo. E aí se encerra essa citação aí do capítulo 4, tá? Agora nós vamos ver o Emmanuel falando a respeito disso. Então, quando ele pega aquele pedacinho, ele já tem, ele sabe de todo esse contexto que a gente está lendo. E agora ele vem fazendo as partes dele, trazendo as interpretações dele. Então, ele diz assim, ó: forte contrassenso que desorganiza a contribuição humana é o impulso sectário. Primeiro, eu falo assim para os meus alunos: gente, quando a gente está estudando, a gente não sabe o significado da palavra, você não continua lendo, você vai lá pegar e vai saber o que é. O que é contrassenso? É algo que é contrário à lógica. É contrassenso, certo? Aí você continua lá, impulso sectário. O que é sectário? É o que tem divisões. É o que divide, né? Está setorizando, dividindo as pessoas. Então, ele vai dizer que o que desorganiza o edifício do cristianismo, que é essa grande construção da religião cristã que foi deixada por Jesus, que era uma só. Ela não tinha nome de nenhuma religião que leva hoje. Todas se dizem com origem em Jesus. Engraçado, né? Muitas guerras religiosas foram feitas em nome de Jesus. Eu ensino isso nas minhas aulas de história. E a gente vê pessoas morrendo em nome de Jesus. Jesus não pediu isso, não. Ele pediu: amai o teu próximo, e não matai o teu próximo em meu nome. Em nenhum momento Jesus a favor de guerra santa. Não é essa a fala de Jesus, mas tudo foi desvirtuado devido a esse contrassenso. Cada religião que surge dentro do cristianismo quer trazer uma vertente melhor que a outra, e o título é sentimento fraternal. Como que você começa com um parágrafo desse, se o título é sentimento fraternal? Então, a gente tem que começar já a ver isso, certo? Isso está desorganizando. Se não há união entre os próprios cristãos, com essa gama de seitas que existe, né, dentro do cristianismo, como que nós vamos chegar a uma fraternidade no mundo? Se os próprios seguidores do Cristo ainda não chegaram a um acordo, né? Adriana, quer falar? Quero. Só vendo que o cristianismo, né, no seu início, ele também enfrentou o politeísmo, né? Você que é professora de história aí, esse sectário aqui de seitas também a gente pode colocar, as diversas seitas, né, que existiam na região na época, né? Adoração a Ísis, a vários outros, né? O cristianismo, ele tinha a necessidade de
levar um Deus único, né? Estou errada aí na época? Porque às vezes a gente... Sim, não, está correta. Na verdade, é assim, o que a Bíblia chama de paganismo ali naquele momento é a religião dos romanos e a religião dos gregos, que é a crença em vários deuses, né? Os deuses era Zeus, Hera, Poseidon, Hades, cada deus representando uma força da natureza e cada deus com um templo em que as pessoas faziam as suas ofertas, os seus pedidos nos templos de cada deus, certo? E o cristianismo, na questão das seitas, né, dessas várias seitas, ele teve muito a dificuldade de transformar um só Deus, né? Mas havia a crença do judaísmo, que já era monoteísta naquele momento, né? Então, assim, quando o parágrafo está se referindo aqui, é enorme fileiras de seus seguidores, os seguidores do próprio cristianismo. Porque, assim, a religião que Jesus deixa, as pessoas seguem e são perseguidas pelos imperadores romanos, porque eles são pagãos e acreditam que eles são enviados dos deuses para governar. Então, você ser cristão naquele momento é ser revolucionário. É você estar lutando contra a própria política da época que diz que foram os deuses que enviaram o imperador para governar. Então, você está atuando... Então, Jesus ele foi muito revolucionário, mesmo sem a intenção política. Porque a ideia de Jesus, da fraternidade, da igualdade entre as pessoas, acabou revolucionando aquele momento. Tá? Mas é entre os seguidores do cristianismo. Ele está cutucando os cristãos. Mas, olha aqui o segundo parágrafo, mais reflexão, mais ouvidos ao ensinamento de Jesus, e essas batalhas injustificáveis estariam para sempre apagadas. Jesus disse tudo o que precisava ser dito, que poderia ser compreendido naquele momento. Mas foi refletido, foi ouvido, foi interiorizado, como a gente viu no capítulo Homens de Fé, da última vez, não foi, né? Ainda hoje, olha só, com as manifestações do plano espiritual na renovação do mundo, a cada momento surgem grupos de personalidades pedindo fórmulas do além para que se integrem no campo da fraternidade pura. Estão pedindo aos espíritos superiores o que fazer para melhorar o planeta Terra. Já nos foi dado tudo. Que é mais do que Jesus. Jesus, para nós espíritas, ele não é adorado como um santo, ele não é adorado como um Deus. Jesus é o nosso irmão maior, protetor de nosso planeta, que acompanha a evolução das pessoas na Terra, que ele escolheu cuidar. Imagina um ser da magnitude de Jesus, encarnado. Para que a gente encarna, queridos? Não é porque nós temos que quitar o que devemos? O que devia Jesus? Qual é o objetivo de Jesus ter passado na Terra? Então, dentro do Espiritismo, nós trazemos Jesus como nosso modelo e guia. Ele passa os seus 33 anos na Terra, nos dando o caminho. Então, ele não só traz a palavra, mas ele diz como fazer, fazendo. E a gente está lá consultando o espiritual, o que fazer para mudar o mundo? Como assim? Então, olha o que ele está, o que o Emmanuel está levantando, e a gente prefere ignorar, prefere interpretar cada um do seu jeito Jesus e um ficar convencendo o outro que a sua visão de Jesus é melhor que a do outro. Ah, Jesus é filho, não, Jesus é pai, não, Jesus teve carne. Não, o que é isso, gente? E o que fica para a gente? O que nós estamos praticando do cristianismo, né? Na quinta-feira eu falei no Evangelho sobre a misericórdia, que é você ter piedade e agir. A misericórdia é a palavra do cristão. Aonde está o cristão, tem a misericórdia. E como se explica? Batalhas injustificáveis em nome de Jesus. Não é? Nós tivemos muitas batalhas durante a história. Continuando, então, Jesus, ele veio, ele encarna para nos auxiliar, para nos dar o caminho. Tamanho amor
que ele tinha pela humanidade. Gente, quando a gente fala assim, Jesus encarna para nos ajudar, você fala, eu não estava lá. Mas eu estou aqui, ó, eu aqui. Eu estou aqui em 2021, não nasci lá no ano 1, quando Jesus... Não? Será que nós não somos os mesmos aqui durante muito tempo, patinando para evoluir aqui na Terra? Já nascemos em vários povos diferentes, evoluímos como os primeiros seres humanos aqui na Terra. Às vezes alguns vieram de fora, outros somos terráqueos mesmo, criados aqui, encarnação por encarnação, milenares. Então ele veio sim nos salvar, trazer aqueles exemplos lá do nosso passado e chegar até hoje. Porque até hoje a gente não conseguiu ainda praticar o que esse homem veio trazer. Ainda fica querendo consultar mais coisas. Olha o que ele diz. Que esperam, entretanto, os companheiros esclarecidos para serem efetivamente irmãos uns dos outros. O que a gente está esperando? Jesus voltar? Tem uns que falam Jesus vai voltar. Ao julgamento final. É assim? É assim que a gente vai melhorar. Então, o que esperam? Ele não vai responder. Essa pergunta, ele já está dizendo, por que você está esperando? É para agir. Olha aqui, esse parágrafo é fantástico. Muita gente se esquece de que a solidariedade legítima escasseia nos ambientes. O que é escasseia? É pouca, é rara, escassa. Nos ambientes onde é reduzido o espírito de serviço. Ele não falou da caridade? Não falamos no começo? Ó, pureza, caridade e trabalho, olha lá. Então, onde vai ter solidariedade num ambiente que não tem espírito de serviço e sobra a preocupação de criticar? Nunca. E a gente acha que a solidariedade brota, ela aparece. Vou ser solidário hoje eu estou tão solidário. A gente viu a música, né, aqui no começo, fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas. Então, você vai ajudar o outro, você também é ajudado. O perfume da rosa fica na sua mão. E o ambiente que a gente vive, que são todos os nossos ambientes da carne, e fora dela, são produzidos por nós, são ambientes de serviço. Eu estou trabalhando com as minhas mãos, com o meu propósito, para mudar, para não ser peso para ninguém, igual o Paulo estava dizendo. Não é? Cuidando do meu corpo, praticando a caridade com o meu irmão. Instituições notáveis são conduzidas à perturbação e ao extermínio no terreno da compreensão, do trabalho e da boa vontade. Por quê? Porque falta em vista da ausência do auxílio mútuo. Então, nós temos instituições, inclusive espíritas. Não pense que as instituições que a gente está falando aqui, é de outra religião, vou falar da nossa, né? Está mais perto. Elas acabam destruídas, perturbadas, obsediadas muitas vezes, porque não existe entre nós encarnados, vamos pensar aqui em nós, vamos falar de nós nesse momento, não existe auxílio mútuo, não existe compreensão, trabalho e boa vontade. E aí a gente espera que a espiritualidade haja. Não. A espiritualidade não para de agir, queridos. Nós é que temos que estar em sintonia com a espiritualidade. Entende? Então não é assim, olha, eu preciso isso, vamos dar um exemplo, eu preciso isso na minha casa espírita, mas Deus vai trazer na hora certa. E enquanto isso, você faz o quê? Não é? Você fica esperando, fica deitado na cama reclamando? Você fica trabalhando ou você vai na casa espírita criticar seu irmão? Olha, o fulano não está fazendo direito, a prece do fulano está assim. Né? Porque estou dando exemplos bobos, né? Mas só para a gente entender. A espiritualidade, ela age sempre. E nós estamos em sintonia com ela? Rose, pode falar, querida. Quando assumimos um compromisso, né, com a espiritualidade, Megli, não perguntamos a receita da fraternidade, né? Porque é imutável a fórmula, né? E ela permanece conosco, que amai-vos uns aos outros, né? Sim. Mas é difícil, né? Porque
Amar o meu é fácil, mas o do outro... É assim, né, Rosa? Amar teu inimigo. Claro, o amigo é fácil. Poxa, você acha que Deus vai pedir para você amar teu amigo? O amigo é a pessoa que você mais ama. Amar os meus é muito fácil. Não é? Olha que espetáculo aqui, esse povo, tudo aqui juntamos, todo mundo. Aí vem, mas é para a gente se amar. É. Mas é para a gente também amar aquela pedrinha no nosso sapato, que é a oportunidade que tem da gente enfrentar a gente mesmo, dos problemas que a gente tem, e crescer, não é verdade? Então, a gente está dando um exemplo aqui da Casa Espírita, porque nesse parágrafo ele falou das instituições do bem, né? Ele vai falar de novo no último parágrafo dos institutos do bem, em locais que querem fazer o bem, mas não é só a Casa Espírita. Pode ser uma ONG, pode ser as igrejas que têm as pastorais, a Igreja Católica, pode ser as igrejas protestantes e evangélicas que estão atendendo a população, né? Todos são passíveis de passar por problemas, mas não porque não existe proteção espiritual. É isso que tem que ficar claro. A proteção existe em todas as instituições do bem. Então, não podemos nós, espíritas, nos enchermos de orgulho e dizer que é só o espiritismo que é a salvação, porque não foi isso que a gente aprendeu no Evangelho segundo o Espiritismo. Muito pelo contrário. A gente sabe que tem muito espírita que desencarna, que chega a enlouquecer, desencarnado que não dá conta. Então, assim, a ideia não é o sectarismo, não é a divisão, é o acolhimento, é a união, é o respeito, é o que falta no nosso mundo hoje. E assim, falta por quê? Falta porque não teve o exemplo do Cristo, morreu pregado numa cruz, não é? Tem exemplo. O que falta é porque a gente não quer mudar. A gente muda muitas vezes de religião para ver se a religião está de acordo com o que eu penso. E aí você fala, mas o que você pensa? Você lembra ali atrás? Refletir o que Jesus falou, pensar mais antes de fazer. A gente está fazendo isso, não é verdade? Pode falar, Adriana. Eu queria ficar quieta, mas que veio para mim aqui assim, ó. Para amar ao outro, eu preciso servi-lo de coração. E para servi-lo antes, eu preciso não julgá-lo. E quantas vezes a gente se coloca numa posição, né? E dessas 360 pontos que a gente tem de algo que está acontecendo, a gente vê algo e rapidamente, o que a gente faz? Qual que é a primeira reação, né? Um humano aqui, aponta o dedo, julga. E como que você vai amar se você já criou ali uma outra visão, uma outra personalidade, né? Ali tem um véu que te tira desse posicionamento. Então, você criou um entrave. Achei interessante as 3 palavras na mesma frase, né? Solidariedade, você servir e você não julgar. Era essa observação. Tá bem aqui, ó. Quando ele fala aqui, ó. Nossa, onde eu fui parar, gente? A solidariedade legítima escasseia nos ambientes onde é reduzido o espírito de servir e onde sobra preocupação de criticar. Sobra preocupação de criticar. Eu apontar então, assim, fecha a boca, abre as mãos antes de qualquer situação. Depois você vai e olha, né? Porque a verdade absoluta, ela é bem relativa. Tá tudo aqui o que Paulo disse, exortação à pureza, à caridade e ao trabalho, tudo junto nessa frase. Por isso que a gente precisa entender antes a ideia do Emmanuel, depois a gente ir aplicando, né? Olha só, falta de assistência, aí quando a gente tem perturbações nos institutos do bem, né? Falta de assistência? Não. Toda obra honesta e generosa repercute nos planos mais altos, conquistando cooperadores abnegados. Toda obra de assistência. Então, ninguém está dizendo aqui honesta, ó, e generosa. Ele não disse aqui toda obra espírita. Não. Ele falou honesta e generosa. Tem assistência de cooperadores abnegados. Quem são esses cooperadores abnegados? Encarnados? Sim. Desencarnados também. São pessoas que se entregam à causa de cuidar do outro e se associam a nós, que temos os mesmos interesses. Assim como temos interesses
não tão bons, espíritos não tão bons se associam a nós também para fazer as coisas, né? A gente já falou disso, né? Nos outros capítulos, nos estudos. E aí, para encerrar, quando se verifica a invasão da desarmonia nos institutos do bem, que os agentes humanos acusem a si mesmos. Olha isso. Eu li essa frase, você passa assim, se vai estar faltando alguma coisa. Não. Ele está dizendo assim, ó, se existe desarmonia nos locais em que as pessoas estão dispostas a fazer o atendimento, a assistência, o bem, a caridade, a culpa são dos agentes humanos envolvidos. Por quê? Ó, eles que se acusem a si mesmos pela defecção no compromisso assumido. Desertou, tinha um compromisso, não seguiu o compromisso que se dispôs a abrir. O compromisso era da solidariedade e levou para o orgulho, para o amor próprio, para o brio. E aí a culpa é de quem? A espiritualidade que não protegeu. Claro que não. Nós desertamos da missão, né? Ou indiferença no ato de servir. Eu vou lá por quê? Porque tem que fazer hoje, vou lá. Você não tem prazer em ajudar seu próximo. Você ajuda seu próximo, você quer esperar algo. Não, isso é indiferença. É quando você estende, não é? O perfume lá, olha lá o que a gente falou da música. Por isso que eu trouxe a música aqui pra gente. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas. Você não pensou que a sua mão ia ficar perfumada, por isso você deu a rosa para alguém. Você deu a rosa e recebeu o perfume. Entende? Então, é essa a atitude do fazer o bem pelo bem, porque o bem faz bem ao seu próximo. E também a você por consequência. Então, é não ser indiferente ao que você está fazendo. E que ninguém peça ao céu determinadas receitas de fraternidade. Ele volta agora lá no comecinho, porque a fórmula sagrada e imutável permanece conosco. Qual é a fórmula? Já foi dada. Amai-vos uns aos outros. E joga para a gente, né? E aí? O que você está fazendo? Então, sempre a leitura... Eu fiz as minhas anotações no caderno, gente, e depois eu escrevo que a leitura da Bíblia de uma cor e depois a leitura de Emmanuel. Depois a cor da Bíblia vai juntando com a de Emmanuel, você vê o pensamento de Emmanuel se juntando todos os momentos para a gente concluir essas questões, né? Voltamos ao simples. Não tem fórmula mágica. Amai-vos uns aos outros. E assim o nosso planeta vai crescer. E assim essa pandemia vai passar, né? Uma hora ou outra era para a gente melhorar, não é? Está lendo o livro do Divaldo lá, tá vendo, né? A gente tinha que ter melhorado. E agora a gente vê as pessoas voltando às suas vidas e melhoraram. Regrediram muitos. Perderam habilidades sociais no retorno, ficaram muito tempo isolados. Gente, a gente tem que repensar muito essa questão do amor ao próximo. Muito, muito, muito. Porque esse próximo parece que não está tão próximo, está tão distante. É o marido que briga com a mulher. É o aluno que briga com o professor. É todo mundo que é contra um, que é outro, que é a favor de um candidato, que é a favor do outro candidato. 1 ano e meio, e nós patinando. Nós brasileiros, né? Vamos falar do Brasil. E nós patinando no que poderíamos estar evoluindo na fraternidade. Quanto poderíamos estar fazendo de amor ao próximo se estivéssemos nos unidos nesse momento, em vez de sair brigando, criticando. Famílias desunidas por conta de política no Brasil. No momento em que quantas pessoas nós estamos perdendo de nossas famílias. Devia todo mundo estar unido, nem a morte está unindo mais, minha gente. Nem a morte, a gente falava assim antes, né? Nossa, parece que essa família só se une em festa de casamento e velório, né? Só se for festa de casamento, porque nem velório está unindo mais as famílias, está bem complicado, né? Então, não vamos ajoelhar e pedir fórmulas. Vamos cada um de nós, com a pureza de coração, com a caridade, com o serviço verdadeiro, atuando nos nossos ambientes, dando o nosso exemplo de formiguinha. É o exemplo de formiguinha
que o cristianismo redivivo nos propõe? O cristianismo somos nós. Não é a gente pregar o espiritismo para os outros, não. É a gente aprender, vivenciar e o nosso exemplo convencer os outros. O que é muito difícil esse processo, mas é possível, que é o que nós estamos fazendo aqui, quando a gente está estudando aí, ó, o 10º capítulo hoje de Emmanuel. Olha aí, gente, 10 semanas fora, são 11 semanas já, a gente estudando, debatendo, para a gente poder melhorar, né? Porque a gente só está aqui porque a gente quer melhorar, né? Não é verdade? A gente está querendo aprender para a gente pôr em prática, né? Alguém quer comentar mais alguma coisa? À vontade. Faltou? Alguém tem algum trecho diferente, Maria? Sim, estava pensando que a gente está muito longe mesmo de ter esse sentimento de fraternidade arraigado mesmo na gente, né? A gente não consegue ser fraterno nem dentro de casa, com nossos familiares. Famílias, né, irmãos que brigam, que ficam anos e anos sem se falarem, né? Com ódio mesmo no coração. E mesmo dentro da casa espírita, a gente sabe, né, como em outras instituições também, quantas críticas que se faz ao trabalho do outro. Estou ali, não faço nada, mas eu critico o que o outro está fazendo. Então, a gente está muito, muito longe de ser verdadeiro, porque a gente não consegue ser verdadeiro daqueles mais próximos com quem a gente assumiu o compromisso lá em cima, que é a nossa família, que a gente assumiu o compromisso de dívidas passadas, de reencarnações e encarnações passadas, que a gente tem ali resgates a ser feitos. Nós não conseguimos ser fraternos. Quantas brigas de casais que assumiram o compromisso na espiritualidade de estarem aqui, formarem uma família. Onde está o amor fraterno? Nós estamos muito longe disso mesmo. Então, a gente vê irmãos ali na rua, pedintes, né? E a gente passa e ignora o sofrimento, ignora a dor. A gente faz isso a toda hora, a todo instante. A gente ignora a dor ali de um vizinho, que é vizinho da gente há anos. Às vezes está passando ali por uma necessidade que precisa apenas ali de uma conversa, de você estar ali, dar uma atenção para ele. A gente ignora. A gente é muito egoísta. O que a gente tem muito arraigado em nós ainda é o egoísmo. O egoísmo, o orgulho, isso a gente tem muito ainda dentro de nós. Mas a gente está indo. Vamos, quem sabe daqui a mais 2.000 anos, né? Porque há 2.000 anos nós estamos ali tentando, né? Quem sabe, daqui a mais 2.000 anos, a gente consegue ser fraterno. Como eu sempre digo, né? A pressa é nossa. Mas exemplos a gente teve, é bem isso, Maria, o que nos atrapalha é o egoísmo mesmo, né? É o orgulho, essa busca só do seu bem-estar, né? Do seu ter, e não nessa busca. Né, Maria? Já começou a aprender, gatinhar, né? Na próxima a gente vem mais um pouquinho, evoluidinho. Por isso que o autoconhecimento ou autodescobrimento, como diz a Joana de Ângeles, se faz tão importante, né, Maria? Quando a gente conhece a nós mesmos, quando a gente cava lá na rocha, que a gente vai furando, vai tirando tudo que tem e trabalhando firme e forte para se autoconhecer e se estruturar, é que eu consigo ver o humano no outro, senão eu não vou conseguir ver o outro como humano. Eu vejo como meu inimigo, como meu concorrente, como alguém que está numa disputa comigo, como se nós tivéssemos que chegar em algum lugar, e não como se nós estivéssemos em trilhas paralelas, onde cada um tem a sua
a sua caminhada, né, os seus desafios, mas que se a gente der a mão e sair todo mundo junto, fica melhor, né? Então, eu acho bonito que ele começa lá em cima mais uns aos outros, e ele fecha, e aí eu venho uma leitura de um discurso literário aqui, né? Amei, vós ameis uns aos outros, e ele encerra, amai-vos uns aos outros. Então, começo e fim nosso é amai-vos uns aos outros. O que não é fácil não, tá? É a fórmula de 2000 Concordo com todo mundo, e não é fácil não. Não é mesmo? Já faz 2000 anos que foi dada a fórmula, a gente ainda não conseguiu fazer, né? Mas a gente não pode desistir. A gente tem que estar sempre tentando, estar sempre em busca, porque esse é o caminho. A gente cresce quando a gente busca. Quando você fala, eu não tenho jeito mesmo, aí você não tem mais jeito mesmo, né? Estaciona, não tem mais jeito quando, né? Porque o tempo é relativo, né, gente? Não é assim. Então, a gente que não pode desistir dessa busca, se a gente sabe que devemos levar essa bandeira cristã do amor, da caridade, da misericórdia, a gente está sempre ali um auxiliando o outro, e não apontando o dedo e criticando. Caminhemos juntos, né? Nesse caminho longo e difícil da evolução. Mas é mais difícil quando, ao invés da gente dar a mão para o amigo, a gente empurra ele, né? E tira ele do caminho. Se a gente dá a mão, a gente vai caminhando junto. Pequenos passos, mas juntos, né? Essa é a nossa ideia aqui, né, gente? Ao discutirmos aqui no nosso curso, ao colocarmos as ideias, as opiniões diferentes, né? Mas o amigo que é amigo aponta o erro do outro mesmo, sabia? Apontar erro é uma coisa, né, amigo? Vai ficar criticando, Não. né? Essa que é a questão. Amigo que é amigo aponta o erro, dá uma cutucada, puxa, né, volta aqui. Não deixa aí afundar, né? O amigo que é amigo, ele sabe mostrar para o outro onde errou, mas sem machucar o outro. Com amor. Verdade. Porque a crítica, ela só fere porque ela é uma acusação, né? E não um caminho que você está trilhando junto e o amigo está te apontando o seu problema, digamos assim, que não é nem defeito, porque às vezes não é isso, né? Mas, quando a crítica vem, muitas vezes ela sempre é feita no local de julgamento, onde eu me acho superior ao outro. Aí entra o orgulho que Maria estava falando, né? Que complica a nossa existência ainda hoje, que nós somos orgulhosos, né? E a moda agora é ser passivo-agressivo, né? Nos nossos discursos, né? A gente agrada, mas bate com crítica que fere, né? Então, esse discurso agressivo-passivo que está muito, depois da pandemia, aí, muito forte, muito intenso também, né, uma posição terapêutica, né? A pessoa ali, você percebe que ela está se maltratando já, né? Ela responde por traumas, né? E maltratando os outros, né? A gente tem que tomar cuidado, porque a crítica é de cima para baixo, né? O amigo, como a Maria colocou, ele sabe dizer, e é de lado ali, né? Par. Tá ali, tipo, caiu, levanta, vamos junto, né? Tá no ombro para te ajudar, né? Eu também tenho o meu defeito. Mais alguma colocação? Podemos encerrar, então? Todos tranquilos, todos bem? Então, vamos lá. Alguém gostaria de fazer uma oração para o encerramento? Para eu não ficar falando só tem a voz da Marilyn nessa gravação. O povo não aguenta mais ouvir minha voz. Ainda mais quando tem junto a palestra na semana, fala, de novo essa mulher, gente, não aguento mais. Acho que é nós mesmo, Mary. Então, vamos, Maria, obrigada, minha querida. Vamos, então, unindo os nossos pensamentos, nos deixando envolver pela paz e a luz de Cristo, nosso irmão querido, agradecendo por este momento de reflexão, este momento de aprendizado, tão importante para nós,
para nós nos conhecermos melhor, conhecer os nossos defeitos e tentar a cada dia melhorar um pouquinho mais. A cada dia dar uma lapidada no nosso orgulho para nos transformarmos em pessoas mais humildes, mais compreensivas, nos colocando sempre no lugar do nosso irmão, tentando enxergar o que ele está sentindo, o que ele está pensando, o porquê ele está agindo daquela maneira. E fazer o que Cristo nos ensinou: amar. Simplesmente amar. Obrigada, Senhor, por esta noite. Esteja sempre conosco. Que assim seja. Que assim seja. Queridos, obrigada pelas colaborações, pela paciência, principalmente pela oportunidade de poder estar aqui com vocês desenvolvendo esse estudo. E a gente se vê na próxima segunda, continuando daí o capítulo 11 do Pão Nosso, tá bom? Até breve.